Oi pessoas, tudo bem? Passando aqui para falarmos sobre janelas de memória. Então pessoas, aquilo sempre, né? Vamos lá. Curte, compartilhe, ative o sino, vai lá no Instagram, @erlanfelini e vamos levar todos esses vídeos para os locais que as pessoas mais precisam. Esse é meu objetivo. Vamos lá, janelas de memória. Vamos lá. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. É do cotidiano de vocês uma memória de computador, certo? A memória humana não é da mesma forma, ela não é lida da mesma forma. Ela não é lida de forma global, ela é lida por áreas específicas, que nós chamamos de janelas. Através dessas janelas, vemos, reagimos, interpretamos. Quantas vezes a gente, poxa, eu quero lembrar algo e não estou conseguindo. Nesse caso, o que aconteceu? Aquela tua janela, ela está fechada temporariamente ou você não consegue acessá-la. Ela está inacessível naquele momento. A janela de memória é um território de leitura num determinado momento existencial. Cada janela pode haver centenas ou milhares de informações ou experiências que você vivenciou. O maior desafio do ser humano, tá? E esse desafio eu atribuo a mim também, é abrir o máximo de janela em cada situação. Se eu abro diversas janelas, eu poderei ter respostas inteligentes. Se eu fecho essas janelas, eu posso ter respostas inseguras, estúpidas, agressivas. Ou seja, o medo, a tensão, angústia, pânico, raiva, inveja, tudo isso pode começar a fechar minhas janelas. A tranquilidade, a serenidade, o prazer, a afetividade pode fazer com que eu abra minhas janelas. Então, vocês começarem a entender também outro mecanismo, porque na hora do vestibular você tem que estar bem calmo, porque se você começa a ficar nervoso, você começa a fechar suas janelas de memória. E onde é que está o teu estudo? Lembra daquele outro vídeo? Aciona o fator crítico, você não acessa mais o teu subconsciente. Ou seja, suas janelas de memória ficam todas fechadas, né? Lembra aquele dia em que você está super feliz e não sabe o motivo de tanta alegria? Você acorda e se acha a pessoa mais bonita do mundo, mais legal do mundo, que é mais extrovertida, que o mundo é colorido. Nada te aborrece. Ou aquele dia em que você acorda totalmente irritado, você não se suporta, você se acha feio, você se acha chato. E aqueles tédios de domingo à tarde, que você sabe que no outro dia já tem a vida corre normal, né? Todo esse movimento que eu te falei, ele ocorre devido ao quê? Ao deslocamento do território da leitura das janelas. Há 3 grupos básicos de janelas de memória: neutras, light e killer. Eu vou te explicar cada uma dessas janelas para que você comece a entender como elas funcionam. Vamos ver primeiro as janelas neutras? As janelas neutras, ela corresponde a 90% das nossas janelas de memória. Nossa, Erlan, 90% de todas as minhas janelas de memória são neutras? São. As janelas neutras correspondem o quê? As informações, né? Sem conteúdo emocional. Números, endereços, conhecimentos, tudo que você estuda fica nessa tua janela de memória. Informações, telefones, ou seja, todas essas informações que você vai adquirindo desde quando você é criança, bebê, até os dias de hoje. Tudo isso está na tua janela de memória que eu acabei de falar agora. Essa janela, ela é uma janela de conteúdo. As informações registradas nessa memória são apagadas ou substituídas com o tempo, será? Vamos lembrar do fenômeno RAM, Registro Automático de Memória. Ele arquiva milhares de informações por dia e milhões ao ano. Sendo assim, é possível que uma parte seja substituída, mas nunca, pessoas, jamais apagada. Esses milhões de dados do passado, eles não ficam armazenados no nosso centro consciente, o MUC, Memória de Uso Contínuo, e sim na ME, na Memória Existencial. Você quer entender, quer ver uma curiosidade? Uma pessoa com Alzheimer, o que acontece? As áreas importantes do MUC são apagadas ou desorganizadas. Então, assim que ocorre esse acidente intelectual, é liberado informações da memória existencial. Por isso que eu acho que todo mundo deve ter tido alguma experiência ou conhece alguma pessoa que infelizmente adquiriu essa doença, né? Vamos falar das janelas light, 7%. Então, pessoas, essa janela light, ela acontece muito quando você está numa praia ou num sítio, em algum lugar que você, uma praia linda, maravilhosa, um sítio bacana,
com a pessoa que você ama. Então você está muito tranquilo. As janelas light significam o acender, sabe? Uma iluminação do eu para o desenvolvimento de funções mais complexas da inteligência. Ela libera muito isso. Você começa, quando você está mais tranquilo, você começa a se colocar no lugar do outro, você tem mais resiliência, você tem mais criatividade, determinação, sabe? Você protege a tua emoção. E tudo isso, pessoas, acontece quando você está na janela light. Vamos falar da janela killer agora. Olha só, as janelas neutras, 90%. Light, 7%. A killer é só 3%. Só. Mas ela faz um estrago, mas um estrago imenso. Essas janelas correspondem às áreas de memória que contêm uma emoção angustiante, fóbica, tensa, compulsiva, depressiva. São janelas traumáticas, são janelas de zona de conflito. Portanto, quando essa janela de memória está aberta, ela inibe o acesso à leitura das outras janelas de memória, dificultando ou bloqueando respostas que você teria tranquilamente. No vestibular, quando você começa a lembrar, olha a aula passada, daquela sala de aula, da prova, como você ficou estressado, como você conferiu o resultado e não foi bem, o que aconteceu, você está começando a abrir sua janela killer. Então, pessoas, vamos pegar um exemplo quando você tem medo de aranha. Lembra do Ronald Weasley, o personagemzinho ruivinho de Harry Potter? Ele morria de medo de aranha. Então, qualquer aranha que ele vê, abre um gatilho da janela fóbica, da janela killer. Aí você fala, nossa, mas a aranha que causou aquela fobia nele era uma aranha gigante, mas coloca uma aranha pequena perto dele para você ver. A fobia mesma. Dessa forma, o volume de tensão dessa janela é tão grande que bloqueia o acesso a milhares de janelas. No vestibular, você vai usar a sua janela light? Não. Você vai usar a tua janela neutra. As tuas janelas neutras, elas têm 90% lá que está o conteúdo que você estudou. Se você aciona a tua janela killer, ela vai fechar essas janelas neutras, fazendo com que o quê? Com que você bloqueie o acesso ao que você estudou. Essa janela killer faz com que você seja prisioneiro de si mesmo, incapaz de ter uma resposta lógica. Então, uma coisa que eu queria que vocês entendessem é que essa fobia faz com que você tenha ataque de pânico, fique irreconhecível, tenha reações proporcionais, incoerentes, ilógicas, como sair gritando quando você viu que você foi mal no vestibular, entendeu? Como se aquilo fosse o fim do mundo, como se não existe outros vestibulares, não existisse outro tempo para que você se prepare emocionalmente e em conteúdo para poder vencer essa barreira, esse obstáculo. Essas janelas killer, elas controlam, amordaçam, asfixiam o seu eu, tornando-se vítima de suas próprias memórias. Lembra do eu, a identidade, o eu não vestibulando, o eu médico, engenheiro, advogado, publicitário, tudo aquilo que você quer ser. Aliás, há diversos tipos de janelas killer, tá? Mau humor, raiva, pessimismo, alienação, fobia, excesso de autoconfiança, dependência. Ou seja, essas janelas traumáticas, elas podem ser de dois tipos, estruturais ou duplo P. Duplo P quer dizer duplo poder. Pode encarcerar o teu eu de uma forma que você expanda a própria janela killer ou a zona de conflito. As janelas duplo P são construídas a partir de estímulos intensamente estressantes. Traição, humilhação pública, ataques de pânico, falência financeira. Ou seja, pessoas, como eu resolvo esse problema, Erlando, das janelas? Eu vou ensinar para vocês como você se livrar dessas janelas de memória. Esse vídeo é importante porque você conhece todas as suas janelas de memória. Qual que você tem que tomar cuidado? A killer. A light esquece. Você num dia do vestibular, você jamais vai acessar a janela light. Mas você vai acessar as janelas neutras. Agora, pessoas, eu vou ensinar para vocês a técnica do DCD. Duvidar, criticar, determinar. E é uma forma de você fechar a tua janela killer. Mas isso em outro vídeo. Curte, compartilhe, inscreva, ative o sino, vai no Instagram, @ErlanFerreira. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!